Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais um debate da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de apresentação e de conversa em torno dos ensaios e retratos recém-publicados. Hoje estamos aqui para falar sobre o lixo, um tema que não é absolutamente óbvio, mas é mais do que óbvio a sua importância. Ou não fosse o lixo uma marca evidente da nossa intimidade maior. Crê-se que cada português produz entre 350 a 500 quilos de lixo por ano. Vamos conversar com a autora Andréa Barbosa e com a Ana Cristina Camola, da Agência Portuguesa do Ambiente, sobre como é que o lixo tem sido tratado ao longo do tempo e como é que o podemos tratar melhor. Que significa também, Andréa, tratar melhor o ambiente, obviamente. O livro onde tu dás um testemunho também pessoal começa precisamente por apontares como é que era o tratamento do lixo ou o convívio com o lixo na altura da tua mãe, que era bastante diferente da experiência urbana e contemporânea. Sim, efetivamente. Na verdade, no momento da escrita do livro, eu já tinha mergulhado em muitos documentos e começado a fazer entrevistas, mas para começar realmente, aquilo que me deu o empurrão foi de facto uma conversa com a qual abro o livro com a minha mãe, que, tenho que chegar isto mais para cima, que nasceu em 47 e nasceu e viveu na sua infância e juventude num contexto rural, no concelho de Penafiel. E efetivamente o que foi interessante foi constatar que em uma única geração a experiência dela e a minha, se a compararmos em termos daquilo que era a produção do lixo e a relação com o lixo, é profundamente diferente. E portanto, quando a minha mãe era criança, não havia lixo. Ou se o houvesse, ele poderia, se calhar, ser queimado. Havia uma quantidade mínima de coisas, mas tudo se aproveitava e a forma de consumir, nomeadamente para comer, era muito diferente. Portanto, ainda se ia à venda, onde as coisas se vendiam a granel, se levavam as garrafas, as cestas de casa para encher com os produtos que se comprassem. Havia, obviamente, muita produção própria na horta da minha avó. E tudo isso criava um contexto, uma maneira de viver que, efetivamente, não levava à produção de lixo. E havia no fundo, a sinergia entre aquilo que poderiam ser os dejetos, os detritos da vida de todos os dias nesse contexto. Por exemplo, casa de banho, saneamento também não havia. Casa de banho era uma retrete de madeira, os dejetos caíam em cima de umas camas de tojos e tudo isso era depois incorporado, era compostado e era incorporado na horta. Portanto, havia ali aquela circularidade que agora tanto se fala e para a qual temos injunções permanentes, mas que acontecia muito naturalmente nessa altura. E portanto, foi assim um bocado o empurrão para começar essa reflexão, que depois resultou no livro, finalmente. Nessa altura, o lixo era uma questão individual, depois tornou-se uma questão urbana e cada vez mais coletiva. Ana Cristina, o seu trabalho, até que ponto é que a comunidade em geral está alerta para esta questão do lixo e da dificuldade de gerir o lixo que produzimos? Boa tarde a todos, portanto é um gosto estar aqui, obrigada. Eu li este livro da Andréa com muitíssimo gosto. É uma maneira muito fácil de comunicar o que nós estamos a fazer e o que foi feito ao longo dos tempos no nosso país em termos do lixo e fazendo referência à parte onde começa com a sua mãe. Portanto, a minha mãe também é de 47, eu tenho mais ou menos a mesma experiência e claramente que haveria o que nós chamamos hoje em dia uma economia circular muito mais a funcionar, havia muito menos desperdício, havia muito mais, o nosso lixo era muito mais orgânico. Agora, se repararem bem, a maior parte do vosso caixote do lixo é embalagens, é papel, cartão, é tudo mais. Portanto, a parte do orgânico passou a ser há relativamente poucos anos, de 70% do nosso
nosso caixote do lixo para 38%, 40%. Portanto, aqui a questão das embalagens adquiriu uma dimensão tão grande e lá está, com a dificuldade de fazermos a tal economia circular que faríamos com os orgânicos em nossa própria casa, onde fazíamos compostagens, onde tentávamos encaminhar o lixo de outra maneira, com as embalagens torna-se mais difícil. E seja como for o trabalho que fazemos na Agência Portuguesa do Ambiente, é esse mesmo. Portanto, nós adquiriu aqui uma dimensão muito grande. A maior parte dos cidadãos esquece o lixo é para colocar num lado e logo coloca no contentor, esquece que ele existe, portanto não faz a mínima ideia para onde é que vai, quer é ver-se livre dele. Portanto, e a própria definição de resíduo é essa mesmo, portanto é aquele produto, é aquele material que o cidadão, que as pessoas querem descartar, se querem ver livres de. E a partir daí, pouco mais querem saber do que é que aconteceu. Ana Cristina, de tal forma que existe muito hábito em Portugal de pôr o lixo à porta nos prédios, não é? Nos edifícios, nos vários andares, como se ele desaparecesse da vista, não é? Mas houve, de facto, uma evolução em termos de consciência ambiental ou estamos na mesma há algumas décadas? Há alguma diferença de consciencialização coletiva sobre o lixo? Eu diria que há. Portanto, hoje em dia temos os cidadãos e as pessoas muito preocupadas com as alterações climáticas. Temos é que ver que o contributo para estas alterações climáticas não é só a transição energética, não é só a poupança de água, a gestão de resíduos é absolutamente importante, porque nós temos aqui um contributo muito importante, por exemplo, das matérias-primas primárias e das matérias-primas críticas que estão a desaparecer e que esta extração, a extração de recursos, tudo isto cria uma pressão muito grande e contribui imenso, quase 40% a 45% para as alterações climáticas. E há uma possibilidade de nós, ao recuperarmos todos aqueles materiais que podemos recuperar no âmbito do nosso lixo, dos nossos resíduos, de reduzir imensamente esta extração de materiais. E há aqui um grande contributo deste novo recurso, que são os resíduos, para que possamos diminuir a pressão sobre a extração de materiais e contribuir grandemente para limitar aqui a pressão das alterações climáticas. André, no século XVI recuperou-se uma joia da arquitetura romana que eram os esgotos. Gostava que tu falasse um bocadinho da história do saneamento ao longo do tempo, dos esgotos, daquilo que depois foi a época dos aterros e daquilo que vivemos hoje como realidade de contacto com os resíduos. Ok, fazer assim um percurso histórico. Também o faço nos capítulos introdutórios do livro. Pronto, foi uma parte engraçada da pesquisa, das leituras que fiz, descobrir, assim com algum detalhe, aquilo que eram os lixos nas aglomerações medievais europeias. Portanto, começa a ser um problema desde que há muita gente concentrada. Portanto, no fundo, o lixo emerge como um problema urbano, porque quando há dispersão habitacional, quando há a agricultura que é ao pé de casa e que absorve os dejetos, não se coloca o problema do lixo. O lixo emerge como problema nas cidades, porque aí aquilo que são os dejetos humanos, aquilo que são também os dejetos dos animais que conviviam connosco para a alimentação, para transporte nas cidades, os cavalos, os porcos, os cães, aquilo que são os restos da preparação de alimentos ou das pequenas atividades económicas, isso de facto acumula-se, cria massa e começa a ser um problema. E efetivamente, não havendo nas cidades medievais processos muito desenvolvidos para lidar com esse material todo, a verdade é que podemos imaginar cidades bem nauseabundas, com muitos problemas de salubridade em certos sítios, pelo menos com a acumulação, as águas estagnadas, porque também não havia maneira de as fazer fluir, de sanear realmente essas cidades. E os relatos são muito exuberantes. É-nos até muito difícil imaginar isso. Podemos dizer que é muito curioso quando as pessoas dizem eu gostava imenso de viajar na história e viajar no passado, mas com aquilo que estás a dizer, só com muita penicilina, não é? Pois, que também não havia. Mas sim, acho que isso também nos ajuda a perceber e a valorizar aquilo que são as infraestruturas e os processos que hoje temos à nossa disposição e que permitem realmente vivermos com muito conforto, com higiene, ainda que depois é o lado mau desses processos todos, é que de facto ocultam
os impactos, as consequências dessa grande, desse uso muito voraz de materiais, porque como eles de facto vão pelo cano ou vão no caminhão do lixo para longe da vista, é quase como se deixassem de existir. E de facto na nossa experiência de cidadão comum de todos os dias, eles deixam de ser um problema, só aparecem nas estatísticas e numa espécie de ideia vaga de que não devíamos fazer tanto lixo, mas não estão presentes no nosso dia-a-dia. Portanto, por um lado, é bom que assim seja, porque vivemos com outro conforto, outra higiene, mas no fundo é quase como se esta forma que encontramos de tirar o problema daquilo que é a nossa vida de todos os dias, ele fosse ressurgir de outra forma noutras latitudes, nomeadamente, e também esta ideia de que, por exemplo, ao colocarmos tanto lixo em aterro, que é um problema grave aqui no caso de Portugal especificamente, porque temos maus números no desempenho a esse nível, quando colocamos resíduos em aterro, portanto num grande buraco, eles ficam ali a sofrer um processo de decomposição que é poluente e que no fundo estamos ali assim a pôr de lado para que alguém resolva no futuro, porque apesar de considerarmos que sobretudo após o encerramento de um aterro, por exemplo, ok, pronto, pode-se cobrir, fazer um parque por cima, que é o que se tem feito e é bom, mais uma vez, mas a verdade é que o problema continua a estar lá, com potenciais infiltrações nas águas subterrâneas, libertação de metano, por exemplo, e portanto esta forma que encontramos de tirar o problema do centro das cidades foi criar outros problemas perniciosos noutro sítio. Ou seja, arranjar uma maneira nova de tapar aquilo que é evidente que é o efeito do lixo na poluição urbana e do ambiente. Ana Cristina, na verdade, os resíduos domésticos são apenas menos de 1/3 da totalidade dos resíduos produzidos em Portugal. Provavelmente é uma informação que nem toda a gente tem, não é? Ou seja, por mais que o cidadão queira reciclar, fazer tudo isso, ele é apenas uma pequena peça na engrenagem. Quais são as outras peças importantes para mudarmos a nossa gestão do lixo? É verdade, portanto, os resíduos urbanos, mesmo assim, apesar de serem um problema e de serem este problema que normalmente se perde de vista logo que se põe o nosso saco do lixo no contentor. Portanto, há aqui um conjunto de outros resíduos, sejam resíduos industriais, produzidos pelas indústrias, resíduos hospitalares, resíduos agrícolas, portanto, tudo isso constitui um grande universo de resíduos que têm que ser tratados. Seja como for, relativamente a estes resíduos, há outras formas que normalmente não chegam ao cidadão, ou seja, enquanto que os nossos resíduos são as câmaras municipais que resolvem o problema, portanto, chegam à nossa porta, retiram os resíduos e levam-nos. Nos resíduos industriais, normalmente o industrial tem que pagar pelo volume de resíduos que produz. E, portanto, o facto de ter que pagar reduz logo ali ou cria-lhe alguns comportamentos diferentes. Ou seja, quanto menos resíduos produzir ou quanto mais resíduos indiferenciados conseguir separar nas várias fileiras, eu pago menos pelo seu encaminhamento. E daí o facto de o maior problema, efetivamente, para além dos resíduos perigosos, porque também temos resíduos perigosos da produção normalmente industrial e hospitalar, para além desses resíduos, o grande problema que temos em termos de tratamento é os resíduos urbanos. De qualquer forma, como é que se poderia mudar, Andréia, esta ecologia, uma outra ecologia do lixo, ou ligar a ecologia ao lixo? Uma das possibilidades era, a Ana Cristina dizia bem, os industriais pagam aquilo que produzem. Uma das novidades, ou daquilo que pode ser no futuro uma nova abordagem do lixo, é um sistema chamado Pay as you throw. Eu acho que o público não vai gostar muito de saber isto. Não sei, diz-me. Não, Podes explicar o que é? Vão perceber a lógica por trás disto, que é muito apelativa. Podes explicar? Portanto, é pague consoante aquilo que deita fora. Sim. Eu, na verdade, até há alguns anos atrás, ignorava que pagava pelo serviço de gestão de resíduos que tenho que aproximar a mim, pronto, que pagava pelo serviço de gestão de resíduos que me é oferecido pelo meu município. Se calhar muitas pessoas ignoram até que estão a pagar essa taxa porque ela vem ali muito disfarçada na conta da água. Portanto, nós pagamos uma taxa que é proporcional ao consumo de água que temos. E
todos os meses custeamos assim esse serviço. É dessa forma que o cidadão contribui para este serviço público que lhe é prestado pelos municípios de remoção dos seus resíduos. Agora, o que de facto faria sentido, até porque estamos aqui a falar estamos há muitos anos a pedir ao cidadão para separar, para o fazer corretamente, disponibilizamos a informação, fazemos esse apelo, apelamos ao seu sentido cívico, às consequências ambientais do seu comportamento, à importância que têm estes materiais que são resíduos para entrar em novos processos produtivos, fazemos isto tudo, mas na verdade a pessoa quer separe, quer não, quer produza muito ou pouco lixo, vai pagar uma taxa que não tem nada a ver com isso, com a sua forma de consumir e com a qualidade da separação que faz ou não faz. E a verdade é que se considera que este tipo de incentivos ou penalizações económicas são bastante eficazes para moldar comportamentos noutras áreas e nos resíduos não é diferente. Então existem algumas cidades e em Portugal também já há várias a experimentar isto. Esta outra forma de calcular o contributo do cidadão para custear o serviço de gestão de resíduos, que passa então por indexar a uma efetiva contabilização do lixo que produz. Isto não é muito fácil de fazer, aliás, se calhar depende da forma como algumas cidades estão ou não infraestruturadas em termos de contentores, processos de recolha. Eu analisei alguns casos e acho que continua a ser verdade que a Maia, no Distrito do Porto, é se calhar o caso mais emblemático, com bons resultados, porque também têm ali, alguns aspectos particulares da forma como fazem a recolha que possibilitam esta medição daquilo que é a produção de lixo de cada família. Na prática, Andréa, como é que se processa? Como é que se faz? Um contentor? Há várias maneiras de contar, pode ser por peso, por volume, por frequência da recolha. Ali na Maia é a frequência com que o contentor de indiferenciados é recolhido. Portanto, há um percurso feito sempre pelo caminhão, passa pelos prédios, pelas moradias individuais. Há um contentor de indiferenciados que está ou não está colocado no exterior para a recolha e, quando está, há uma contabilização que é feita. Quando não está, não é. E, portanto, é a quantidade de vezes que esse contentor for recolhido que é contabilizado. Isto significa que o sistema é capaz de identificar cada um destes contentores, sabe de quem é, portanto, isto passa por um chip, tem aqui alguma tecnologia. Ou seja, cada fração ou cada fração, cada apartamento, cada lote terá o seu contentor, é isso? No caso dos prédios multifamiliares, o sistema, nem sei se na verdade já está a ser alargado a esta tipologia, porque quando eu fiz a entrevista ainda eram só as moradias unifamiliares abrangidas pelo sistema. Aí vai ser, digamos, o comportamento coletivo de todos os habitantes do prédio que vai ditar, mas vai na mesma haver um contentor identificado, pertence àquele prédio e a tarifa depois vai ser cobrada, distribuída pelos moradores do prédio. Isto significa que, se uma pessoa só tem que pagar pelo indiferenciado, se separar, e depois tem que haver uma fiscalização para saber se aquilo que não devia estar no indiferenciado não está aí para a recolha seletiva. Há aqui alguns pormenores de sensibilização e fiscalização que têm que acompanhar este processo, mas, digamos, o princípio é este muito simples de ir ao bolso do cidadão, que é uma forma de dizer, de efetivamente fazer coincidir um comportamento com um custo, se o comportamento não for o comportamento adequado. Ana Cristina, a Andréa explica no livro que nos anos 80 Portugal era um país de lixeiras, de lixo a céu aberto, não é? Portanto, e dá dados curiosos, por exemplo, uma alface pode demorar mais de 2 décadas a decompor-se, que é um dado estranho. Dos aterros até estas novas formas, estas tentativas de alteração da relação de cada cidadão com o lixo, que outras possibilidades vê no futuro? Portanto, claramente nós tivemos aqui uma evolução muito positiva. Nos anos 90 conseguimos, entre os anos 90 e 2000, conseguimos fechar todas as nossas lixeiras. Estamos a falar de várias lixeiras municipais, 300 e tal a nível nacional. Hoje em dia temos aterros sanitários controlados, cerca de 32 a nível nacional, e temos outras infraestruturas de tratamento. Temos infraestruturas de tratamento que permitem recolher as embalagens de plástico, de metal, o papel
papel cartão, o vidro, e tudo isso é depois recuperado e reintroduzido na indústria para ser reciclado. E isso exigiu que Portugal se infraestruturasse em termos de equipamentos de tratamento destas frações. Portanto, para a fração multimaterial, que nós chamamos, portanto, a fração embalagem de plástico, papel e vidro, já temos Portugal quase todo infraestruturado. Portanto, nós temos 23 sistemas de gestão de resíduos urbanos a nível nacional, que juntam vários municípios e conseguem criar alguma escala no tratamento destes resíduos. Portanto, tem aqui tratamentos conjuntos a nível regional e, portanto, para o multimaterial há uma infraestruturação já feita de há uma década ou 2 décadas para cá. Portanto, relativamente a uma nova fração que nós temos que apostar muito nesta década, que é a fração dos resíduos alimentares, dos biorresíduos, portanto, temos que Portugal começar a infraestruturar-se para o efeito. Mas para isto há a necessidade de andar um passo para trás e criar um novo fluxo de resíduos, ou seja, nós nas nossas casas vamos ter que começar a separar também os resíduos alimentares, para que cheguem aos nossos sistemas de gestão de resíduos e possam ser transformados, quer em biogás, que vai transformar em energia, que a Andreia fala muito no livro dela, portanto, neste novo fluxo que vamos ter que criar e na mais-valia que isto pode trazer, quer seja ao nível do composto, que pode vir aqui a melhorar grandemente os nossos solos, que são pobres, os nossos solos agrícolas, e o próprio biogás, que vem aqui criar uma nova oportunidade nesta transição energética que nós temos que criar a breve prazo. E o biogás contribuirá para isso. De qualquer modo, como dizíamos há pouco, é só 1/3 dos resíduos produzidos. Outro dado que a Andreia dá e que é interessante é que Portugal importa vidro e plástico PET pós-consumo. O que é que isto quer dizer de deficiência desse sistema e dessas infraestruturas? Exato, isto quer dizer que nós não recuperamos plástico e vidro suficiente para que a nossa indústria não tenha que importar. Ou seja, há aqui uma necessidade clara de aumentarmos a recolha e a separação que fazemos nas nossas casas, quer em quantidade, quer em qualidade, que possa ser posteriormente utilizada pela nossa indústria e que haja essa possibilidade de deixarmos de importar. Andreia, todo este sistema sofre, como muitas coisas em Portugal, de subfinanciamento crónico. A tua radiografia atual do nosso lixo é francamente positiva, francamente negativa, assim, em que ponto é que estamos? Bom, eu acho que no livro tento apreciar a evolução. Com alguns altos e baixos daquilo que é a nossa relação com o lixo. Mas, pronto, a verdade é que nós em Portugal, eu ia dizer, nunca produzimos tanto lixo como hoje, mas não é bem verdade. Acho que até já tivemos uns anos acima. Agora, se calhar, com a introdução aqui de algumas, pronto, alguma sensibilização ambiental, algum ecodesign, algumas mudanças, mas no final, em termos de números, quase que posso dizer que de facto nunca produzimos tanto lixo como agora. Na verdade, também o PIB cresce com o lixo cresce em função, como o PIB, não é? Isto tem que ser efetivamente apreciado ao lado daquilo que é o crescimento económico, que obviamente se calhar não devia ser a única medida, não é? Para apreciarmos a nossa prosperidade e bem-estar, mas é uma que utilizamos muito e que efetivamente também conta essa história. E se hoje temos certos níveis de conforto, temos abundância de consumo que nos permite até deitar coisas fora, nomeadamente no caso dos bens alimentares, isso é um problema grave e difícil de mudar, mas pronto, podemos dizer que se fazemos muito lixo é porque também temos essa capacidade de consumir, que é uma coisa boa, que obviamente nos deixa tranquilos e numa situação de vida em que não temos que estar a pensar se temos o suficiente para viver. Temos o suficiente, temos mais que suficiente, mas isso de facto traduz-se na produção de lixo. E isto é o mesmo em todo o lado. É claro que as trajetórias de crescimento económico e produção de resíduos nos diferentes países
são diferentes e é interessante apreciar realmente aquilo que Portugal tem conhecido, que é mais ou menos uma curva, as curvas de produção de resíduos e de crescimento económico vão mais ou menos lado a lado, mas isso de facto não tem que ser assim. Apesar de haver correlação, nós vemos coisas diferentes a acontecer noutros países que já conseguiram mudar alguns processos e, por exemplo, a Holanda é um país muito diferente, também com uma estrutura da economia bastante diferente, mas que em termos de evolução da produção de resíduos e de crescimento do PIB, tem curvas a andar em sentidos opostos neste momento. Portanto, continuando um crescimento económico, um PIB bem superior àquele que é o português, mas resíduos, uma quantidade per capita anual de resíduos que é quase equivalente à nacional. E isso porquê? Tem vindo a descer. Isso porquê? O que é que fazem que nós não fazemos? Bom, quem se movimenta um pouco neste universo da circularidade está sempre a falar na Holanda como grande pioneiro e efetivamente o que é que eles conseguiram? Eles conseguiram processos e se calhar em alguns setores da economia isso é especialmente interessante até para nós porque estamos longe de conseguir os mesmos desempenhos. Por exemplo, no setor da construção, eles se calhar por também serem um país até muito pobre em termos de matérias-primas, sabemos que eles basicamente tiraram aquilo da água e tiveram que aproveitar tudo para construir e, portanto, até por essas condições geográficas e por essa história de aproveitamento de recursos, eles de facto conseguem ter taxas de circularidade, ou seja, de reaproveitamento de materiais na economia, nomeadamente no setor da construção, que são muito, muito mais altas daquilo que é a média europeia e muitíssimo mais altas daquilo que são os números em Portugal, sendo que o setor da construção é especialmente mau aqui no nosso caso. Mas quando se consegue de facto introduzir, começa efetivamente no cidadão, alguns hábitos de separação, processos e infraestruturas muito eficazes, e mais uma vez a Holanda até é surpreendentemente eficaz na utilização de tecnologia, nomeadamente para coisas como a separação de lixo indiferenciado. Eles de facto conseguem fazer melhor que nós um processo do qual nenhum de nós é apologista, porque o que interessa é separar na fonte, mas eles conseguem, mesmo quando isso não acontece, introduzir processos muito sofisticados de recuperação de materiais. Portanto, é uma mistura de comportamentos avançados, tecnologia igualmente avançada e um histórico de relação com alguns setores económicos que os posiciona nesta dianteira. A Agência Portuguesa do Ambiente concilia com certeza aquilo que é a forma como temos seguido as diretivas europeias e a legislação nacional. Em termos europeus, como é que nós seguimos à risca aquilo que a União Europeia determina? Temos particularidades em termos de legislação. O que é que falta fazer nessa área? Portanto, Portugal é muito condicionado pela legislação comunitária. Portanto, nós temos até aqui as diretivas, portanto, o universo dos resíduos era muito regulado por diretivas e agora estamos a notar ao nível da União Europeia uma passagem para regulamentos. E qual é a diferença? Na diretiva, portanto, o Portugal e os Estados-membros podem e conseguem fazer adaptações à realidade nacional, nos regulamentos não. Portanto, eles passam a ser aplicáveis tal qual eles são aprovados. Isto tira-nos alguma flexibilidade a nível nacional. No entanto, temos sempre possibilidade de, por exemplo, ao nível dos instrumentos económicos, as taxas dos sacos plástico, por exemplo, a taxa do take-away, tudo isso há a possibilidade de implementar instrumentos económicos a nível nacional que permitam aqui alinhar os objetivos nacionais portanto, com as linhas, com as metas que queremos atingir. E, por exemplo, há aqui os instrumentos económicos, como já falámos no Pay As You Throw, são claramente muito importantes, mas mais importante que isto tudo é a consciencialização do cidadão. O cidadão está no centro disto tudo, enquanto consumidor, porque pode evitar e ser exigente no que consome, evitar a sobreembalagem, por exemplo, porque eu vou comprar uma pasta de dentes, porque é que hei de comprar a embalagem de cartão quando posso comprar a embalagem de plástico? Porquê? Eu tenho que começar a exigir de quem coloca no mercado, portanto, soluções
instalações que não me criem resíduos na minha casa. Portanto, eu tenho que ter este primeiro passo, eu tenho que ser exigente enquanto consumidor e depois tenho que passar dentro da minha casa a fazer a melhor separação possível. E, portanto, para além dos instrumentos, para além da regulação, eu digo que aqui o crucial é claramente o cidadão, o consumidor, que pode ser mais exigente e pode atuar melhor, ter um melhor comportamento neste âmbito. A jusante disto tudo, temos os catadores do lixo. Há outra informação importante neste livro, é de que a nível mundial mais de 15 milhões de pessoas ganham a vida através de trabalho informal no setor dos resíduos. Mas são catadores, não é? Portanto, há esta outra economia do lixo e do aproveitamento do lixo. O que é que podes dizer sobre isso em Portugal? Sim, bom, em Portugal, na verdade, eu não consegui encontrar informação relativa aos dias de hoje que fosse de alguma forma comparável àquilo que é o fenómeno dos catadores de lixo na América Latina, por exemplo. Agora, bom, se considerarmos que roubar catalisadores automóveis é uma forma de catação, aí sim, aliás, temos, bom, se calhar para certo tipo de materiais, até um bocado de efeitos perversos do valor que têm de mercado, como é o caso dos catalisadores de automóveis e de alguns metais que dão origem a roubos ou a, digamos, aproveitamentos de algumas infraestruturas obsoletas quando há metais para vender. Portanto, aí podemos falar de alguma catação. No fundo, também é uma estratégia de sobrevivência, ou pelo menos de forma de fazer algum dinheiro a partir de materiais que estão abandonados. Podemos fazer essa comparação, mas digamos, acho que o fenómeno é muito residual e muito específico em Portugal neste momento. Diz alguma coisa sobre o nível de vida que nós, enquanto país, já temos. A situação é muito diferente em países como o Brasil, com muita população e uma grande desigualdade social, em que efetivamente há muitas pessoas, centenas de milhares, que vivem da catação. Portanto, são no fundo agentes de resíduos informais que em lixeiras, nas cidades, vão procurar materiais para vender, fazem-no várias horas por dia e, portanto, é como se fosse um trabalho. E, efetivamente, também por processos depois de coletivização, de reconhecimento por parte dos municípios, há quase uma formalização daquilo que é um trabalho espontâneo e fruto de condições de vida duríssimas, mas que em alguns casos e em algumas cidades, digamos, esses processos foram até mais longe, com cooperativas de catadores a serem formadas, às vezes com a ajuda também de algumas organizações sociais, da Igreja, e um reconhecimento por parte das autarquias desse trabalho, digamos, quase que absorvem, no fundo, o trabalho desses catadores para proporcionar o serviço que eles próprios dificilmente proporcionam. E, efetivamente, a recolha seletiva, que é muito normal e conhecida de todos aqui na Europa, praticamente não existe. Não é praticamente não existe. Há municípios que estão efetivamente dotados, mas no cômputo geral é mesmo uma percentagem pequena. No entanto, a nível de recolha seletiva de alguns materiais, nomeadamente o cartão e o metal das latas, há resultados muitíssimo bons, mas que vêm efetivamente dessa força de trabalho da catação, portanto um sistema muito diferente. E essas histórias de catação são, por um lado, não sei, um bocado um reflexo de uma grande vitalidade que existe nas pessoas que, quando têm que se virar, vão e fazem e depois acabam por prestar um serviço fundamental a toda a sociedade, mas estão associadas a condições de vida duríssimas e há aquelas imagens que conhecemos de assentamentos humanos em cima de lixeiras ou ao lado de lixeiras, exatamente porque ali está a fonte de rendimento de dezenas de milhares de pessoas e, portanto, há cidades cuja lógica económica é essa, é o de viver da grande lixeira que existe ao lado. São fenómenos com uma enorme expressão em termos de pessoas envolvidas e de impactos, mas que, pronto, podemos dizer felizmente não temos aqui em Portugal. O livro da Andréa foca também muito Lisboa, e os lisboetas podem dizer em vários bairros há o problema dos
catadores do lixo, ou seja, dos tombadores do lixo, não é? Portanto, é um problema real, não é? Eu creio que com a crise e com a pandemia isso se acelerou, pelo menos nas ruas, é relativamente visível em algumas zonas, como o lixo é deitado para o chão ou como há uma pobreza ao ponto das pessoas recorrerem ao lixo para catarem alguma coisa que representa alguma melhoria da sua má qualidade de vida. O que eu lhe perguntava é, creio, aquilo que o cidadão comum pergunta quando lhe pedem que separe o lixo, que tenha outro tipo de relação com os resíduos. A quem é que o cidadão se pode dirigir quando tem queixas a esse nível? Ou seja, quando não tem o contentor que precisa, quando vive numa rua onde o lixo se acumula nos passeios, a quem é que se dirige e saber se essa resposta é de facto eficaz? Muito bem, sim. Portanto, aqui os nossos resíduos urbanos, os resíduos que nós produzimos nos nossos domicílios, são da exclusividade de recolha dos municípios. Portanto, são as câmaras municipais que têm aqui a responsabilidade por gerir os resíduos que nós temos em nossas casas. Depois, lá está, como eu disse, eles recolhem estes resíduos e levam para o tal sistema de tratamento de resíduos urbanos, onde ele é tratado, mas a recolha normalmente é da exclusividade da Câmara Municipal. E, portanto, é à Câmara que os cidadãos se dirigem? Deve ser à Câmara câmaras que se dirigem a algum departamento específico? Normalmente, os departamentos das câmaras que tomam conta são os de urbanismo e higiene urbana. Portanto, claro, quase todas as câmaras municipais têm um departamento específico para urbanismo e higiene urbana e, portanto, é aí claramente que o cidadão tem que se dirigir para reclamar, para pedir informações ou para qualquer outra questão relacionada com os seus resíduos. E com uma resposta eficaz? Esperamos que, na maior parte das vezes, sim. Portanto, dadas as dimensões das câmaras municipais, também depende. Há aqui câmaras municipais que de dimensão muito reduzida, outras que claramente dão muito mais importância a esta higiene urbana, outras que não, mas de uma maneira geral, eu julgo que esta consciência das próprias câmaras municipais está a aumentar, esta necessidade de manter as suas cidades limpas, não só para o cidadão, mas para a grande dimensão que tem adquirido aqui o turismo no nosso país. Portanto, tudo isto tem levado as câmaras municipais a dar mais atenção a este processo. Para terminarmos esta conversa sobre o lixo e abrir o apetite para este livro, vou ler precisamente no final do livro uma referência que é feita à Holanda e à forma como nós podemos conviver melhor e até de uma forma criativa com os nossos monstros, que é como dizer, com o nosso lixo. A Andrea escreve o seguinte: quem convive muito bem com o lixo, se as deixarmos, são as crianças. Em Amsterdão existe desde 1971 um parque infantil que parece uma favela, cheio de cabanas feitas de paletes e outras madeiras descartadas, sendo que tudo foi sendo construído e destruído pelas próprias crianças, autorizadas a manipular martelos e serrotes num espírito hippie de promoção da liberdade e da autossuficiência. O estúdio de arquitetura britânico Assemble fundou em 2014 um espaço com um espírito semelhante. Pneus, bidões e madeiras em abundância servem de base para criar e recriar estruturas de diversão e exploração, tudo no meio da mais voluptuosa lama, ou não fosse isto, na chuvosa Inglaterra. Na verdade, escreve a Andrea, somos demasiado condescendentes. Quando encolhemos os ombros e lamentamos a contaminação dos biorresíduos fornecidos pelos restaurantes, quando constatamos a estagnação nas taxas de recolha seletiva e subida na produção total de resíduos e respondemos com mais uma campanha de sensibilização, estamos a admitir-nos da nossa responsabilidade coletiva de cuidar dos recursos de que dependemos. Conviver com o lixo é, pois, isto, explorar estas formas de fazer mundo com o lixo, mesmo sabendo que elas só podem absorver uma ínfima quantidade do material que desqualificamos. Esquecer a salvação do planeta ou nossa e cuidar dos nossos monstros. É essa
a mensagem principal deste ensaio, O Lixo em Portugal, de Andréa Barbosa, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.